Miss Katie's English Classroom. Olá, seja bem-vinda a mais uma correção de atividade no nosso canal. Hoje a gente vai corrigir a atividade da aula 15, que foi sobre as regras do Simple Present. E, sem mais delongas, vamos à nossa atividade. Nessa primeira parte da atividade, eu peço para você escrever o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, tudo que você tem a fazer é observar a finalização do verbo. Vamos ver aqui o verbo cry, que é o verbo chorar. O verbo cry, que eu espero que esteja num bom tamanho para vocês, isso bem. O verbo cry, que é o verbo chorar, ele tem o Y no final. E antes do Y ele tem o R. Por isso mesmo, o que é que a gente tem que fazer? Substituir o Y por IES. Por isso, a gente vai colocar cries. Então, I cry, you cry, he, she, it cries. Vamos lá. O verbo try, a mesma coisa, tem o R, que é uma consoante antes do Y. Então, a gente também vai fazer essa substituição e vamos colocar aqui o tries. O verbo tentar, try. Finish, terminar, termina com SH. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar ES, finishes. Kiss, que é o verbo beijar, termina em SS, também vai ganhar o ES no seu final. O verbo teach, que é o verbo ensinar, que é de onde vem a palavra teacher, não é? Então, teach também termina em CH, ganha o ES, fica teaches. E o do, que é o verbo fazer, também termina em O, então ele vai ficar com does. Nessa segunda parte, nós vamos escolher a resposta correta. Então, aqui nós temos a primeira, Martha, her daddy's car. E o verbo é wash, que é o verbo lavar. Muito bem. Se o verbo é wash, quem a gente escolhe? Washes. Por quê? Porque termina em SH, a gente acrescenta o ES. No segundo, you to school every day. Você para a escola todo dia. E o verbo é walk. Como é o verbo walk, que não segue nenhuma regra, a gente só coloca o S, então vai ficar walks. Perdão, no primeiro tem Martha washes her daddy's car. Está dizendo que Martha lava o carro do pai dela, tá? Vamos agora para o terceiro. The woman, a new recipe. Ok. E o verbo é try. A gente acabou de fazer, né? Então, a gente já sabe que vai ficar tries. The woman tries a new recipe. Que é o quê? A mulher tenta ou experimenta uma nova receita, tá? Lorenzo and his grandfather. Ok? Lorenzo e o avô dele. Kiss. Kiss, termina em SS. Kisses. Ok? Lorenzo kisses his grandfather. Lorenzo beija o avô dele. The baby every night. The baby every night com cry, que é chorar. Então, cry, que termina em Y, também tem o R antes. Cries. The baby cries every night. Realmente, o bebê chora toda noite. Isso é do bebê mesmo. Vamos lá. The birds in the sky. Agora, o que a gente vai prestar atenção, gente? O verbo é fly, tudo bem, mas a gente está observando the birds, é plural. Então, se é plural, qual seria o pronome sujeito que eu usaria? They. Como é they, o verbo não vai mudar em nada, vai ficar fly. The birds fly. Ok? Agora, Júlio. Júlio que seria he, né? Então, Júlio, his pen friend. Ok. Vamos lá. O verbo write é Júlio. Write termina com E. A gente só coloca o S.
Uma palavra que você deve estar reparando agora, uma palavra nova que é pen friend, corresponde a amigo por correspondência, né? Alguém que você escreve é um amigo por correspondência, alguém que você conversa através de cartas. Isso é uma coisa do século passado. Então agora vamos para o oitavo. My dog in the kitchen. My dog. Se eu tivesse que substituir my dog, eu substituiria por it. Então a gente vai ter que alterar o verbo sleep, que não está também em nenhuma regra. Ele só ganha o S no final e fica sleeps. My dog sleeps in the kitchen. Meu cachorro dorme na cozinha. Muito bem. George. George from the blackboard. Ok? George. Copy. Copy também termina em Y e tem um P, que é uma consoante antes. Então a gente vai substituir por IES. Copies. George copies from the blackboard. Ele copia do quadro negro, do quadro, né? Alex to the park with Annie. Ok, agora é o verbo go. Alex, terceira pessoa. Então, Alex goes to the park with Annie. Alex vai para o parque com Annie. Ok? Carol, dancing at the disco. Ok? Enjoy. Como enjoy termina em Y, mas antes vem uma vogal, a gente só precisa colocar o S. Então, enjoys dancing at the disco. Enjoy é um verbo bem legal. Você vai encontrar o enjoy como um verbo aproveite, mas enjoy também é gostar muito, tá? É curtir muito. Então, Carol enjoys dancing at the disco. Ela gosta muito de dançar na disco, ok? Their teeth. Agora com they, a gente sabe que o verbo continua igual e é o verbo brush. Então, eles escovam os dentes dele, graças a Deus, né? Então, é o brush. Ok? E nós finalizamos mais uma vez uma correção de atividades. Tá certo? A gente se vê na próxima. E então, como você se saiu nessa correção? Então, eu acho que você deve ter saído muito bem. Mas se isso não aconteceu, não tem problema. Reassista a aula, refaça a atividade e tudo vai ficar bem. A gente se encontra na próxima terça, na próxima aula.